Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira, chegou a quarta-feira e hoje tem jogo do Vasco. Então eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal, porque hoje eu vou trazer muitas informações do jeito que você gosta. Se inscreve no canal, acione o sininho das notificações e claro, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque vai ajudar muito a gente chegar a outros vascaínos. E como eu disse, o Vasco recebe hoje às 9h35 da noite em São Januário a equipe do Nova Iguaçu pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Vasco lidera a competição neste momento com 4 pontos e quer a vitória para manter a ponta da liderança da tabela e também mostrar avanço na equipe. O técnico Zé Ricardo não deve fazer modificações na equipe dos 2 primeiros jogos da competição. Por isso, a escalação do Vasco deve ter a seguinte formação: Thiago Rodrigues no gol, Everton na lateral direita, a zaga com Ulisses e também o Anderson Conceição e o Edmar na lateral esquerda. No meio-campo, Yuri, Juninho, Bruno Nazário e Nenê, e lá na frente Gabriel Peck e Raniel. E o time do Nova Iguaçu, que ainda não fez gol na competição, do técnico Carlos Vitor, deve também já ter uma escalação prévia. E eu vou falar aqui o time do Nova Iguaçu que vai enfrentar o Vasco hoje. Eles vêm com Cerqueira no gol, Digão na lateral direita, André Santos, Gilberto e Carlinhos fechando a defesa. No meio-campo, Vinícius Mateus, Abuda, Vandinho e Dieguinho. E lá na frente, Luan Viana e Samuel. E aí, dá para ganhar o jogo hoje? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E qual vai ser o placar para esse jogo Vasco e Nova Iguaçu? Aqui nesse Bom Dia Gigante, quem responde é a galera que participa do nosso clube de membros. Você que ainda não é membro do canal Atenção Vascaínos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Você clica, escolhe ali qual vai ser o seu plano. A partir do segundo, você já entra no nosso grupo de Telegram. E eu fui lá no grupo e perguntei a 5 pessoas: qual vai ser o placar de Vasco e Nova Iguaçu? E eles respondem agora aqui no Bom Dia Gigante, no placar do AV. Confere! Fala galera desse canal fantástico, Atenção Vascaínos. Aqui é o Bruno, direto de Macaé. Meu placar para hoje é Vasco 4-0. 2 gols de Raniel, 2 gols do Nenê. Depois podem me cobrar. Fala galera do AV. Meu placar para hoje, hein? 3-1 Vascão, 2 de Raniel e 1 de Nenê de falta. Valeu, abraços aqui de Teresina do Piauí. Fala galera do canal Atenção Vascaínos, tudo bem com vocês? Meu palpite para o jogo de hoje é 2-0 Vascão. Gol do Nenê e do Ranigol. Abraço a todos. Fala galera do Atenção Vascaínos, Paulo Henrique de Goiânia, membro do canal, passando aqui para dizer que o Vascão hoje ganha de 2-0, gol do Nenê e do Raniel. Vamos para cima Vasco, vamos com tudo. Valeu! Alô turma do Atenção Vascaínos, um bom dia gigante para todos. Louco Abreu passando aí, membro do canal, para poder deixar aqui o placar do jogo de hoje. Vasco da Gama 2, Nova Iguaçu 0. Tamo junto, galera. Dá Vasco. E sobre a equipe do Vasco que entra em campo hoje, o técnico Zé Ricardo não deve fazer modificações nos 2 primeiros jogos, deve manter a escalação dessas partidas. Com isso, fica uma pergunta no ar. É melhor mesmo não fazer modificação, até para agrupar melhor e ter um melhor entrosamento da equipe no restante da temporada, ou então era melhor colocar outros jogadores para fazer outros testes para a gente ver a possibilidade ou não de jogadores ganharem também posição no time titular? Essa pergunta, quem responde aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias. Fala aí, Flávio, o que você acha? Conta pra gente. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos ligados aqui no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos. Emerson, a sua pergunta eu respondo diretamente. Não, eu não mexeria, não faria alterações. Acho que o treinador tem um papel fundamental, mais do que treinar técnica e taticamente, de ser um gestor de grupo. Um início de trabalho em que o Vasco vence o primeiro jogo e que o Vasco empata o segundo jogo, vencendo até os 39 do segundo tempo e jogando um futebol melhor do que o Boa Vista, não pode ser balizamento para o Zé Ricardo barrar alguém. Observar é uma outra coisa, mas ele precisa gerir o grupo, ele precisa ter a gestão do grupo. Porque às vezes tirar um jogador por conta de uma pressão ou por conta de uma atitude pode fazer com que esse jogador, que lá na frente pode ser importante, perca a vontade, perca um pouco da boa vontade inclusive.
O jogador de futebol, costumo dizer, Emerson, é muito parecido com uma criança. Ele testa você todo dia. E eu tô falando aqui porque convivo e convivi com muitos jogadores e com treinadores que me diziam isso. Então eu acho que o Zé Ricardo tem que manter o time. Mantém o time, até porque daqui a 20 dias a gente vai enfrentar um adversário dificílimo que é a Ferroviária. Se você ficar mudando muito, porque eu quero ver o Luiz Cangá, porque eu quero ver fulano jogar, acho que o treinador precisa ir pela cabeça dele. Não é teimosia. No início de trabalho não é teimosia, é convicção. A teimosia, ela vai atrapalhar o trabalho dele. Agora, durante o jogo, bota o Luiz Cangá, sim, faz um teste, tenta mudar, colocar jogadores, mas não como ele fez no sábado. Eu, por exemplo, acho que ele errou ao tirar o Yuri e o Juninho e botar o Galaça e o Matheus Barbosa, que entraram mal. Tira um, mas deixa o companheiro, deixa o jogador pegar o ritmo do jogo. Aí sim, você vai começar a sentir se aquele jogador pode ser útil. É o 12º, é o 13º jogador. Então a minha opinião é a seguinte: mantenha a equipe, deixa jogar hoje contra o Nova Iguaçu. Se jogar uma partida ruim, aí tudo bem. Domingo contra o Madureira, você faz as alterações porque você precisa entrosar o time para o jogo contra a Ferroviária, que é o jogo mais importante, porque eu acho que pelo andar da carruagem, dificilmente o Vasco não vai estar entre os 4 da Taça Guanabara, a não ser que aconteça uma hecatombe. Então mudar agora, por gestão de grupo, não é o ideal. Mas durante o jogo, sim, fazer observações com jogadores que ainda não entraram, jogadores que ainda não tiveram oportunidade. Botar o Cangá, por que não testar o Léo Matos, de repente também como zagueiro, ter essa oportunidade, ter essa chance? Enfim, eu acho que é por aí. Fazer alteração por pressão não vale. Por isso, para mim, o time tá legal, bem mantido, deixa jogar. Jogando mal, muda para domingo. Não jogando mal, vencendo a partida, altera para ter mais opções no transcurso desse início de ano. Valeu, Emerson. Um abraço, bom dia. A gente se vê logo mais no nosso pré-jogo. E agora, aquele quadro que já virou tradição, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o jogo de hoje entre Vasco e Nova Iguaçu vai ter transmissão para várias plataformas. Em TV aberta, a Record vai transmitir o jogo a partir das 9h35 da noite para 20 estados e também Distrito Federal. Também vai ter transmissão nas plataformas YouTube e também na Twitch, além do pay-per-view do Carioca e da Vasco TV. Até a galera que mora fora do país vai poder assistir. Você está vendo aí na tela uma arte para 37 países, você acompanha por essas plataformas que está descrita aí nessa arte. E olha, depois de ocupar a primeira colocação, o Vasco caiu para a 5ª colocação no número de sócio-torcedores do país. O Vasco, nesse momento, segundo o levantamento do Ataque Marketing Esportivo, o Vasco tem pouco mais de 35 mil pessoas sendo sócio-torcedores do clube, já que o primeiro colocado está bem distante, é o Atlético Mineiro com mais de 123 mil. E outra informação importante, ontem à noite, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil fez um grande jogo e o destaque foi o cria Felipe Coutinho, que fez o segundo gol da goleada do Brasil sobre o Paraguai por 4-0 no Mineirão. E olha, foi um golaço de fora da área, Felipe Coutinho fez o segundo gol, marcando muito bem para ir à Copa do Mundo do final do ano no Catar. Força e arrebenta, Coutinho! Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, em dia de jogo do Vasco, mas não tem jeito, vamos ter que falar da reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, que aconteceu na última segunda-feira, mas foi disponibilizada ontem na Vasco TV na íntegra. E olha, tem muita coisa para ser falada, até porque foi uma interpelação ao presidente Jorge Salgado pelo insucesso do futebol em 2021. Teve desabafo, teve discussão, teve muita reclamação e perguntas ao presidente. Ele tentou ali explicar algumas situações, principalmente o não cumprimento de algumas promessas de campanha. E olha, o insucesso do futebol foi tão grande, na falta de grana, salários atrasados, saída de jogadores da base praticamente a custo zero e também a manutenção de Alexandre Pássaro como homem forte do futebol, e até o assunto SAF também veio à tona. Mas aqui nesse Bom Dia Gigante eu vou destacar dois assuntos bem importantes também. Primeiro, ele fala e ele praticamente confirma a informação que a gente trouxe ontem à noite no nosso AVNews. Você que não viu, o card está passando aqui em cima. O Flávio Dias trouxe a informação de que o volante Bruno Gomes já negocia a saída do clube para um outro time, mas pelo menos sem a ação na justiça. Confere. Eu conversei com o Bruno recentemente. Ele está pronto para fazer um acordo, está pronto para retirar a ação dele na justiça. Ele quer sair na paz do Vasco. Se arrepende dessa ação ter entrado na justiça. E agora o que a gente está fazendo? A gente está esperando uma proposta que venha para a gente analisar e liberar o rapaz. Falei com o empresário dele também, está buscando um clube para ele, e a gente está esperando receber uma proposta para fazer o melhor para o Vasco, o melhor para o clube. E como o Flávio Dias trouxe ontem no AVNews, esse clube que está negociando com Bruno Gomes é o Cruzeiro. Eles pagariam 50% dos direitos federativos do jogador para ficar com ele para a temporada 2022. Ainda não foi informado qual seria esse valor. E outra situação que o presidente Jorge Salgado foi da possibilidade do Vasco receber uma bela grana. Primeiro, sobre ainda pela venda do lateral Natan para o Boa Vista de Portugal. O time português deve essa quantia ao Vasco, 1.100.000 euros. Ou seja, algo em torno de pouco mais de 6 milhões de reais. Outra situação também de Thales Magno, ainda por conta de metas alcançadas pelo atacante nos Estados Unidos, o Vasco pode receber 2 milhões de dólares, o que daria mais ou menos 11 milhões de reais. Ou seja, essa situação de Natan e também de Thales Magno, sem contar a questão do Bruno Gomes, pode gerar ao Vasco algo em torno ali de 16 a 17 milhões de reais, que é importante demais para os cofres do clube. Confere o que disse o presidente Jorge Salgado. O caso do Natan foi vendido na gestão anterior, não foi vendido na minha gestão. A gente tem 1.100.000 euros para receber do Boa Vista. Boa Vista está passando por dificuldade, aliás, a maioria dos clubes estão, com exceção daqueles 2, 3 primeiros. E o Boa Vista, então, ficou inadimplente no meio do ano, vencia no meio do ano e agora no início de janeiro. Ficou inadimplente no meio e agora. E o Vasco, então, entrou na FIFA para tentar receber essa venda do Natan pela FIFA. Em relação ao Thales, a gente ainda tem 2 milhões de dólares para receber, de acordo com performance que ele possa atingir. A primeira performance está prestes a se atingir. Ele tinha que fazer 10 jogos no profissional, jogando pelo menos um tempo. Ele jogou mais do que 10 jogos, mas não performou meio tempo nesses jogos a mais. Então, ele está no 7º jogo, mais 3 jogos, a gente recebe mais 1 milhão de dólares do Thales. É isso, torcedor. Ainda não tem prazo para esse dinheiro entrar nos cofres do clube, mas pelo menos o Vasco está tentando se agilizar ali para poder receber essa grana, que vai ser importante, não só de Natan, mas também de Thales Magno e agora essa situação do Bruno Gomes. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você venderia Bruno Gomes, pelo menos até por conta dessa questão toda judicial, para um clube que vai disputar também a Série B? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e também o placar do jogo de hoje, o Vasco e Nova Iguaçu. Quero saber também o seu comentário aqui no canal Atenção Vascaínos nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez, agradecer sempre a sua audiência e eu peço para você que chegou até aqui se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Hoje não vai ter boletim a ver, mas tem o nosso pré-jogo, 45 minutos antes da partida, 8h50 da noite, vamos estar aqui no canal no nosso pré-jogo e assim que o juiz apitar o jogo, se Deus quiser, com vitória do Vasco e mantendo a liderança do Campeonato Carioca, a gente
gente volta no nosso pós-jogo. O melhor pós-jogo falando de Vasco é aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira. A gente se vê no nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. E tem também o nosso segundo canal Ave Mais. Você que não viu, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno. Tamo junto, valeu! Fui!